a letra Yud, né? A gente não pode mais escrever aqui hebraico por enquanto, até eu resolver isso. Daqui a pouco eu vou ver como eu resolvo para não estragar a aula. Então, sabe que as duas letras reis são do nome do Eterno e representam as duas mãos porque elas têm valor 5, mas isso não quer dizer que o Eterno tem uma mão, né? Ele não tem uma mão falando, mas que uma dessas letras Re está lá em Binar, outra letra Re está aqui em Malhut, né? A gente sabe que Sarai tinha um nome, e ela passa mais o nome de Sarai, mas ela passa a se chamar Sara, né? Então a gente tem aqui um Shin, né? A gente sabe que as vogais não contam, um Reish e um Yud. Yud é a letra que a gente está falando aqui agora. E que esse Yud, ele é tirado de Sarai e ele é colocado em Avraham, porque Avram não tinha esse Reish no nome dele. Quando ele recebe esse Yud, esse Re de Sarai, que o Re, né, ele foi dividido em dois, aí sim esse Re se torna em dois e um fica com Avraham está aqui em cima e Sara está aqui embaixo, porque o homem e a mulher que são falados no grupo, eles não são homem e mulher, mas são dois aspectos da alma, aspecto masculino e aspecto feminino, tá entendendo? Muito bem. Com isso, esses dias o rapaz botou lá no nosso grupo, né, que a estrela de Davi, ela era a mão disso ou daquilo. Eu não sei como que as pessoas podem crer numa besteira dessa, né? Infelizmente, as pessoas são muito manipuladas pela religião. Mas a estrela de Davi é isso aí, ó, as três partes superiores, né, da árvore sefirótica e a parte inferior, que são formadas de dois triângulos. Juntando elas formam a estrela de Davi, que na verdade é a estrela de Davi, tá vendo? É uma fusão das sefirotes superiores com as sefirotes inferiores, o que nada tem a ver com o que ele falou. E ainda assim, as próprias pontas da estrela são 6, que representa também as 6 sefirotes aqui de baixo. Enfim, então vamos lá. Essa primeira sefirote aqui de cima, ela é um triângulo para cima, tá vendo? Então a gente viu lá que pela própria definição da configuração que a gente teve na aula passada, que o triângulo ele é formado por 3 pontos, né? Você tem um ponto aqui, outro aqui, você já tem uma dimensão. Aqui é a mesma coisa, só basta mudar o ponto. Se você passa o ponto para cima, aí você tem um triângulo. Quer dizer que toda a simbologia e tudo que a gente vai ver nesse mundo é criado pelo Eterno. Não tem nada e nem ninguém que criou nada mais, né? E que tudo está na mão dele. As pessoas ficam escravizadas mentalmente, né? E aí elas começam a viajar na maionese, às vezes que não pode escutar uma música romântica, às vezes que isso é pecado, aquilo é isso, e não tem nada disso para Kabbalah. Para Kabbalah você pode escutar música, você pode ser uma pessoa normal, você pode brincar, você pode sorrir. O que você não pode, é lógico, é colocar alguma coisa que vai agredir a boa moral dentro da sua casa e que vão gerar, talvez, consequências futuras que não vão ser boas. Por quê? Porque vai trabalhar dentro da cabeça das pessoas, não é verdade? Então, olha só. Aqui eu tenho o Yud. Vocês vão perceber que o Yud é a menor letra que tem. Então, um pedacinho da cabeça do Yud, tá vendo? Lá na cabecinha do Yud, ó, aqui, ó, eu tenho outro Yud. Então, o Yud, toda letra hebraica, ela vai começar com Yud, tá vendo? Essa pontinha aqui que eu tenho aqui em cima, ela é um Yud. Essa pontinha do Yud, ela vai estar exatamente lá em Keter, tá vendo? Aí ela desce, aqui ela já tem um mundo espiritual muito, muito elevado, que quase não tem
quase nada, não tem nada, nada, nada. Então, as formas que tem aí em cima são totalmente espirituais. Ou seja, são seres elevados, são vasos elevados que podem receber a força da divindade e passar para o próximo grau. Quer dizer, então, quanto mais eu estou perto do eterno, mais, né, mais eu estou longe das coisas desse mundo, mais percepção elevada eu tenho, menos desejos egoístas eu vou ter. Não é que eu não posso ter desejos, eu posso ter todos os desejos, mas eles têm que ser trabalhados. Diz a história aqui, a gente sempre começa com a história, né? Quando era um jovem estudante, o mestre racídico Rabi Israel de Ruzim foi instruído pelo seu professor que sempre visse 2 pontos próximos, um do outro. Ele devia pronunciar o nome de Deus, ora ao final de um versículo da Torá. Também há 2 pontos, um acima do outro. Naquela noite, em casa, o jovem Rebbe Israel começou a ler. E toda vez que chegava ao final de um versículo, ele pronunciava o nome de Deus. Seu pai o repreendeu. O que está acontecendo? Perguntou. Quem lhe ensinou isso? O garoto respondeu, meu professor. Ele disse que sempre que eu vir 2 pontos juntos, devo pronunciar o nome de Deus. E é isso que estou fazendo. O pai do Rebbe Israel explicou ao filho, o ponto, o Yud, representa um judeu. Quando um judeu está ao lado do outro, quando um judeu respeita o outro, então Deus habita na presença deles. Sua aliança se torna o nome de Deus. Porém, quando um ser humano está por cima do outro, quando pensa que é melhor ou mais esperto que o outro, ou desrespeita seu vizinho, então este é o fim da passagem. Isso cria uma separação no relacionamento entre Deus e aquele ser humano. Então, com isso, né, Yud ela é a 10ª letra do Aleph Beit e também a menor, é a menorzinha de todos. No nível mais simples, o desenho do Yud é um ponto que representa o poder essencial de Deus, um único Deus que é indivisível. Além disso, o Yud se parece com uma chama que se eleva sempre mais alta, representando a alma de um ser humano, ansiando por Deus, né? Ou seja, ansiando para unir-se com Deus. Além disso, o Yud representa o método pelo qual a bênção desce de Deus até seu povo. O Yud representa uma gota seminal, né? O poder concentrado de Deus. O Vav, né, representa a descida, pois sua forma é de um condutor. Através disso, as bênçãos de Deus viajam aqui para o nosso mundo. O Dalit, tendo altura e largura, representa o mundo físico, significando como a bênção de Deus se manifesta em todo aspecto da natureza. Isso nos ensina que a bênção de Deus não reside apenas nos céus. Elas descem para este mundo corpóreo e nos dotam com saúde física, sustento e sucesso. Talvez seja por isso que a primeira letra de cada uma das 3 passagens da bênção sacerdotal comece com Yud, né? Yevarere Adonai, Yair Adonai, Shar Adonai. Todas essas 3 palavras da bênção sacerdotal, ela começa com Yud. Além disso, toda a letra do Aleph Beit começa com Yud, um ponto, isso ilustra a espiritualidade inerente de toda a letra do alfabeto hebraico. E que a Torá é os ensinamentos de Deus, né? A Torá e os ensinamentos de Deus são todos para o bem do Id, ou daquele que tem uma alma do ser humano. A gematria. O equivalente numérico de Yud é 10. Até agora, temos discutido os integrantes do Aleph Beit com os dígitos, ou seja, chegamos ontem, né, na letra Tet, era 9. Então, a gente chegou
Agora estamos pulando da unidade para a dezena. A geometria de cada letra aumenta 10, em vez de um iud, é 10. Caf é 20, lâmide é 30, men 40 e assim por diante. Ou seja, a partir de agora, que a gente tem o iud, a próxima letra já não vai ser 11, vai ser 20. A próxima letra já não vai ser 21 ou 22, vai ser 30. A próxima vai ser 40, 50, 60, 70, até que a gente chegue na centena. E assim, no judaísmo, o número 10 é muito significativo. No decorrer dos ensinamentos da Torá, Talmud, Kabbalah e Hassidut, o número 10 é um tijolo fundamental para todos os aspectos da criação. Primeiramente, os 10 pronunciamentos com os quais Deus criou o mundo, em seguida vem as 10 gerações de Adão, a Noa, houve as 10 pragas que Deus enviou sobre o povo egípcio, os 10 milagres que ele realizou para o seu povo, para salvá-lo daquelas pragas. Deus desafiou o povo judeu com 10 testes no deserto, e, é claro, Deus nos deu os 10 mandamentos. O fato de que 10 representa a santidade e divindade é outro motivo para a importância do Yud. O Talmud nos diz que quando 10 judeus se reúnem, Deus está na presença deles. O Tânia dá um exemplo do quanto é poderosa aquela congregação. Declara que se um anjo voasse sobre a sala na qual 10 pessoas estão reunidas, mesmo se não houvesse palavras de Torá trocada entre ele, o anjo seria queimado para fora da existência pela luz sagrada que irradia de sua energia combinada. Este é o poder de 10 almas. E se estas 10 almas estão reunidas para estudo da Torá e prece, muito mais poderosa, então, é a sua força. Como sabemos sobre a santidade dos 10? Pela história de Meragim, os espiões. Moshe enviou 12 espiões para percorrerem a terra de Canaã, a terra de Israel. 2 dos espiões, Yehoshua e Caleb, fizeram um relatório positivo. Se Deus desejar, certamente podemos subir e conquistá-las. Os outros 10 reportaram negativamente. Não podemos enfrentar aquelas pessoas. É uma terra que devora seus habitantes. Deus respondeu: quanto tempo mais devo permanecer entre essa perversa congregação? Edá, referindo-se, obviamente, a esses 10 homens. Com isso, aprendemos que uma congregação, Edá, refere-se a um grupo de 10, um minyan. Muitas perguntas importantes, logicamente, se seguem. Por que o conceito de 10 homens constituindo um minyan é baseado no fato de que houve 10 espiões perversos retornando da terra de Israel? Como sabemos, em última análise, que 10 traidores representam a prova de que Deus somente pode habitar entre uma comunidade, pelo menos 10, e que a Shekhinah, uma manifestação da divindade, pode existir somente nesse tipo de reunião. Examinando a traição dos espiões, notamos que, na essência, eles não foram pecadores tão graves. Os espiões eram líderes das 10 tribos. Foram pessoas sagradas. Quando Moshe os enviou para a terra de Israel, eles viram uma terra linda, o solo rico, um clima maravilhoso e frutos grandes, suculentos. Quando voltaram, disseram a Moshe: é uma terra que devora seus habitantes, querendo dizer, não é que não possamos conquistar fisicamente os habitantes de Canaã, mas se morarmos neste ambiente materialista, não há maneira de conseguirmos manter nosso nível espiritual atual e seremos engolidos pelo materialismo. Deus nos escolheu para estudarmos a sua sagrada Torá. Ele nos escolheu para sermos uma luz entre todas as nações do mundo. Como poderia o povo judeu conseguir isto morando em Israel? Cedendo a este mundo de fisicalidade, eles se esquecessem das suas responsabilidades, em vez de estudar e rezar o dia inteiro, eles estariam trabalhando o solo, estariam colhendo a deliciosa produção, esqueceriam de tudo aquilo pelo qual vieram. No deserto, o povo judeu foi essencialmente sustentado. Eles tiveram maná do céu para comer, tinham água do poço de Míriam para beber, suas roupas eram lavadas e mantidas pelas nuvens de glória.
Portanto, o que faziam o dia inteiro? Eles discutiam as instruções e mergulhavam em seus segredos. Na introdução da Mishnah de Ramban, ele discute como a lei oral foi entregue ao povo. E cada vez que Deus dava uma lei a Moshe, este ensinava 4 vezes. Primeiro a Aarão, depois aos filhos de Aarão, então aos 70 anciões e depois ao povo judeu. Depois disso tudo, a nação se dividiu em pequenos grupos e discutiu a lei particular, analisando-a repetidamente até que estivesse certo de cada um dos seus aspectos. Esta era a rotina diária do povo que estava no deserto. Os espiões de Moshe eram grandes eruditos de Torá e homens sagrados. Eles disseram: veja, se estamos indo para a terra de Israel, não teremos tempos para sentar e discutir todos os mínimos detalhes desta alahá. Não teremos a oportunidade de analisar a lei em profundidade ou transmiti-la escrupulosamente aos nossos filhos. Por este motivo, Israel é uma terra que devorará seus habitantes. O povo judeu ficará imerso ao físico e não ao espiritual. Os espiões, portanto, disseram a Moshe: não queremos ir. Obviamente, isso era um pecado. Mas por que era um pecado? Pelo qual foram mortalmente punidos. Porque a intenção original é fundamental de Deus ao nos trazer ao mundo, não foi para evitar um mundo físico, mas para transformar o físico em espiritual. Este é o supremo objetivo de todo aquele que estuda a Torá. Portanto, o episódio dos espiões representa um paradoxo bastante singular. Eles pecaram porque não seguiam o objetivo divino de conquistar a terra. Por outro lado, eles tinham um argumento válido, sabia das tentações que esperavam pelo povo judeu. Agora imagine este cenário: uma mãe acorda, o filho de 8 anos para ir à escola, ele diz: não quero ir e não vou. Como a mãe reage? Ela diz: levante, você vai para a escola, queira ou não queira. Ou ela diz: você não quer ir para a escola? Não há problemas, mas terá de ficar na cama pelos próximos 40 anos. Obviamente, ela dirá para ele ir à escola. Da mesma forma, quando os espiões disseram: não queremos ir para a terra, porque Deus simplesmente não os ignorou e exigiu que fosse mesmo assim, porque eles não estavam preparados. Haviam muito mais estudos para serem feitos. Ora, se apenas estivesse no nível dos espiões, comprometidos com o estudo da Torá, ansiando por sermos espirituais, conectados a Deus, todos os minutos de dia, à sua própria maneira, os espiões queriam que a era de Mashiach começasse naquele mesmo instante. Porém, a época simplesmente não era aquela era certa ainda. Primeiro, o povo judeu tinha de entrar na terra, eles tinham de trabalhá-la e levar os seus frutos a Deus, exemplificando como tudo neste mundo físico está conectado ao espiritual. Então, é somente então naquela era e na nossa estaríamos prontos para a vinda de Mashiach. Esta é a riqueza da passagem da qual derivamos o conceito de um minyan até o dia de hoje. Sempre que 10 pessoas se reúnem por qualquer motivo, é um coro de santidade. Então, a palavra Yud, ela representa 10, ela está no nível mais alto, né, da árvore sefirótica, ou seja, no nível bem alto, antes ainda de chegar o mundo que manda energia para o nosso mundo, e ela traz lá de cima, né, como se fosse um mínimo entendimento que nós temos da divindade. Depois ela se espalha por essas 2 sefirotes. Quando ela desce, ela vira um coador, tá vendo? É como se fosse um coador, onde o detrito vai entrar aqui, né? As coisas vão entrar, os objetos, os pensamentos, a espiritualidade, tudo vai entrar e vai sair como uma gota. Sai como uma gota, vai saindo em gota, vai enchendo a próxima sefirá, até que a bênção passe por esse tubinho aqui, ó, tá vendo? De baixo e chegue no nosso planeta. Por isso que era mar de juncos. O junco lembra
uma planta que é oca por dentro, que era usado para transportar água, para que a água pudesse chegar num outro ponto. Como toda essa árvore são juncos, né, que são as letras, como eu disse para vocês, é metafórico, né? Na verdade, o que nós temos aqui é um cubo, né, um hipercubo, ou seja, essa árvore ela tem 5 dimensões. Então, a gente está vendo a frente dela, a gente não está analisando as laterais, todos os ângulos, como é aquele hiperpentacubo que a gente viu na outra aula. A gente está vendo as coisas, analisando, vendo como funciona. A gente sabe também os espias do deserto, não são literais, né? A gente está trazendo as configurações, a gente vai viajar pelas escadas, né? Tem que sempre estar falando que para vocês não, de repente, não voltarem, etc. Então, a gente sempre vai estar andando por essa escada, né? Primeiro nível, segundo nível, terceiro e quarto nível. Então, a gente tem que saber andar por esses degraus, porque se não souber, o que acontece? Você não consegue entender a Torá, né? Você vai ficar faltando alguma coisa para você entender a Torá. Então, quando a gente agora está falando das espias, é uma coisa. Quando a gente chegar lá no nível mais profundo da Torá, vai ser outra coisa. Quando a gente fala de Bilã, Balaque, no nível peixe, são pessoas muito ruins, assim como Lavã. Mas quando a gente chega no nível mais profundo da Torá, eles são grandes santos. Então, até o próprio Satã se torna um grande ser santo, porque faz parte da manutenção e da subida da alma para Hashem. Se não fosse essas contraforças, por exemplo, se não fosse Lavan com as 10, Jacob com as 10 provas de Lavan, ele não chegaria onde ele chegou. Ele ficaria inerte espiritualmente falando. E assim também são os problemas na nossa vida. Se a gente não tem essa sombra que a gente falou na outra aula, se a gente não avança, a gente fica inerte na espiritualidade e vai ficar sempre parado. Qual é o significado de Yud? Né? Que ele representa todo ser humano. Por que ele representa todo ser humano? Porque todos nós temos uma árvore sefirótica representada no nosso corpo, porque todos nós, não é isso? Estamos ligados às sefirotes superiores. Seria impossível que nós existíssemos, né, dentro da configuração atual, daquilo que a gente já estudou na outra aula, se não fosse assim. Então, todo ser humano é uma árvore sefirótica que está andando. E vocês me perguntam, mas não era só o judeu que é uma árvore sefirótica? Não. Vocês lembram de Iov, quando o Eterno fala para eles irem, exatamente esses 10 espias buscarem ver se o Iov estava lá, porque na verdade ele fala antes, vai ver se tem uma árvore, se tem árvores lá, na verdade ele estava falando de Iov. Vai lá ver se o Iov está vivo ainda, porque foi por causa dele que a gente saiu do Egito. Se não fosse o Iov, né, ou o Jó, como é conhecido, a gente não sairia. Então, quer dizer, todo ser humano é uma árvore sefirótica potencial. Todo mundo pode começar hoje o seu concerto. Eu tenho alguns alunos que falam assim, Moré, eu quero começar lá do início, porque eu não sei nada. Não, pode começar daqui. Agora você não sabe nada, mas daqui a uns 2 meses, algum tempo, você vai pegando alguns inícios e etc., e você vai aprendendo. Dá para compreender bem, né? Então, dá para começar da onde está. Legal. Muito bem. Então, vamos lá. Agora que você sabe que todo ser humano é uma árvore sefirótica, inclusive vocês, né? Nós temos que consertar essa árvore sefirótica. Cada um tem que consertar entendendo como funciona. Então, como diferenciamos entre Yud, que representa Shem, e Yud, que se refere a nós, homens, né?
Vemos muitas vezes em nossos livros de prece que o nome de Deus é composto de 2 iudes. Tem hora que eles trocam o nome e botam 2 iudes consecutivos, um imediatamente após o outro, né? Os 2 iudes constituem uma força vital em 2 dos nomes de Deus. O primeiro nome de Deus é o tetragrama Havaiá, que é escrito Yud-Kei Vav-Kei, né? E o tetragrama de Deus, como ele é além da natureza, o segundo nome de Deus, que é o que está aqui no nosso nível, é Adonai, que é com Aleph, né? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Isso significa como Deus, o mestre do universo, se manifesta na natureza, essa natureza toda que está em volta de nós. A gente fala Elohim, mas tudo é controlado pelo Eterno, não tem nada que não é controlado por ele, tá? Então, o Yud do início do tetragrama e o Yud no final de Adonai vêm juntos. Um Yud seguido pelo outro Yud. Olha que bonito. Então, aquele Yud que está no primeiro nome da Havaiá, que é Hashem, Yud-Kei, Vav-Kei, também é o mesmo Yud que está no final do nome Adonai. Olha que bonito, né? Eles estão juntos na reza, um seguido pelo outro, para representar uma fusão dessas duas expressões da divindade. Essa fusão é uma afirmação do fato de que, embora vivamos num mundo físico de ordem natural, Deus é verdadeiramente o único criador da natureza. Não há outro além dele. Nenhum outro se formou e nenhum outro se criou. O Yud é também a primeira letra dos 2 nomes para o povo de Israel, né? O povo judeu. Israel, os judeus são chamados de Bnei Israel. A gente já sabe essa questão do Israel, né? Israel, todo aquele que é direto a Deus. E os filhos de Israel significam tanto Li, Rashi, ou seja, se você manipula as letras, né? Você pega a primeira letra de Israel, né, e pega a última e bota o Lame de Yud, né? E Roshi, eu sou cabeça, né? E Sarel, ou seja, príncipe de Deus. Então, dessas duas formas, a gente sabe que mexendo nas letras, na composição, a gente chega a esses 2 níveis. Esses 2 níveis. A terminologia ministro de Deus representa aspectos espirituais de uma pessoa quando ele reza e estuda a Torá, realiza atos de amor, bondade e todas as outras mitzvot. O segundo nome para uma pessoa que começa a servir a Hashem, os filhos de Jacob, é uma fusão fonética da letra Yud e da palavra Ekev, né? A gente sabe que Yaakov tem essa palavra Ekev. Yud representa Deus, Ekev significa calcanhar, a parte mais baixa do homem. O calcanhar é aquilo que usamos para pisar sobre a terra. Portanto, a missão de um judeu é seguir até as profundezas do mundo materialista e infundi-lo com o Yud de Deus, né? Com a divindade. Isso não é verdadeiro somente no que diz respeito à terra de Israel, né? Ou na sinagoga. Refere-se a todo lugar que um servo de Deus põe o pé. Então, todo local que nós vamos infundir o Yud e vamos estar mostrando nesse lugar que existe um Deus. Não é para sair quebrando tudo, é só que a gente tem que ter essa fé. E essa é a verdade. Ter fé é um pouco estranho, né? Mas essa é a verdade absoluta. Se eu creio na verdade absoluta, nada pode mudar a verdade absoluta dentro de mim. Devemos viajar no Shabat até o dia da semana e dar prece aos negócios com a mesma intenção, com a mesma paixão de cumprir e completar a criação de Deus, né? Dissemos que há 2 nomes para uma pessoa que serve a Deus, mas de onde realmente deriva a palavra judeu, Yehudi em hebraico? Nem sequer vemos o termo Yehudi em nossos textos, ou seja, não existe a palavra Israel, judeu, dentro da Torá, somente no Migilá de Esther.
A gente sabe que essa palavra Yehudi, ela, na verdade, ela quer dizer Yehude, né? Então, a gente sabe que, através de um processo das letras, Yehud quer dizer unidade. E era isso que Abraão falava para as pessoas: olha, todos nós temos que nos tornar uma unidade, uma pessoa só, numa consciência só. E foi isso que ele ensinou. Mais na frente, somente no livro de Zacarias 8:23 e no livro de Ruth, né? De Esther é que aparece, desculpa, não Ruth, mas Esther, aparece novamente o nome Yehudi, judeu, né? Na Megilá, que está sendo escrito ali, né, Mordecai se recusou a inclinar-se ao perverso Ramã. Está escrito, um homem, né, qualquer homem que estava em Xuxã, a capital, o seu nome era Mordecai. O Talmud de 19 observa que Mordecai não veio da tribo de Erudá, ele veio da tribo de Benjamim. Todos nós sabemos também que o único que não se prostrou perante seu tio Esav foi Benjamim, porque ele ainda estava na barriga da sua mãe. O Talmud continua a declarar que todo aquele que nega a idolatria e assim reconhece a Deus, chamando um Yehudi, né? Ou seja, você agora se transforma um Yehudi. O que é se tornar um Yehudi? É se tornar uma comunidade, todos nós nos tornamos um, e se nós somos um, nós nos tornamos um com quem? Com o Eterno, nos tornamos uma só pessoa, né? É interessante notar que a letra Yud, quando colocada no início de uma palavra, representa a consciência. Este conceito é ilustrado no versículo em Iov. Assim, Iov faz Yasser todos os dias. O verbo assar, fazer, se referia tipicamente à realização de uma única vez. Aqui, no entanto, um Yud o precede. O Yud habita assar com continuidade. Iov fez oferenda para os seus filhos, não apenas essa única vez, mas todo ano naquela época, todos os seus dias. Só para a gente ver mais um pouco, a gente sabe que o Iov, ele tinha, né, 3 filhas, são essas 3 sefirotes, não são filhas literais, são essas 3 sefirotes superiores, e que sempre é a mulher que vai, sempre o feminino que vai gerar o próximo nível. E ele tinha 7 filhos, tá vendo? Então quer dizer que ele não, ali na Torá não está se falando de filhos literais, não está se falando de filhas, mas está se falando da própria alma dele que ele cuidava. Qual é a sua responsabilidade? Cuidar dos seus filhos? Não é. Assim, é num certo sentido, mas cuidar da espiritualidade deles não é. Você tem que ensinar. O Jacó, o Isaac, perdão, ele tinha 2 filhos. E a mesma Torá foi ensinada para os 2. Esav seguiu um caminho e Jacó seguiu outro caminho. Vai depender do cri da pessoa e de como ela é. Os 2 estavam na mesma barriga e etc. E toda aquela história que nós conhecemos. Então, aí nós vemos que, na verdade, Iov estava falando das suas sefirotes, né? Muito bem. Então, o mesmo conceito é verdadeiro sobre o nome de Deus. O nome de Deus é escrito Yud-Kei, Vav-Kei. A palavra Rovê, né? Rei, Vav-Rei, significa o presente. Deus cria continuamente o mundo, agora mesmo até enquanto você está lendo isso. O Yud, frente ao Rovê, nos lembra que a criação não foi uma ocorrência singular. Em vez disso, Deus está formando o mundo novamente a cada momento. Qual é a ideia disso? Vamos lá. Deus está aqui em cima. Vamos pegar o triângulo aqui para fazer uma metáfora, tá, gente? Isso aqui não é verdade. A gente sabe que Deus está em todos os lados, em toda a questão, mas só uma metáfora. Deus ele está emanando aqui para o mundo direto, sem parar, criando cada minuto. Se ele para um momento e ele bloqueia
essa luz que ele está mandando aqui, ó, o que vai acontecer? Todo mundo deixa de existir. Tudo acaba, tudo deixa, você para de respirar, não existe mais divindade, todos os mundos vão cair, talvez até desapareçam de uma vez só, não sobra mais nada. Por quê? O Eterno ele tem que se doar e tem que recriar a cada constantemente, não tem microciclo, constantemente. Essa divindade ela tem que descer, 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 e por isso é que nós estamos aqui. Então, cada pensamento que você vai ter ali na frente, cada desejo, cada percepção, mesmo que seja bom ou ruim, tudo vem do mesmo Deus. A luz é uma só e você vai recebê-la de acordo com seu CRI, não é? Muito bem. A palavra Yehudá, Yehudi, o judeu também começa com Yud. O Alter Rebbe, chegou bem tarde. O Alter Rebbe explica que Yehudá significa louvor e reconhecimento. Etimologicamente, vem da palavra rode, louvar. Um judeu, por natureza, louva a Deus, porém isso não é feito meramente uma ou duas vezes durante a vida, ou sequer uma ou duas vezes ao dia. O louvor expressa todo momento de nossa existência terrena. Este Ud, que é colocado antes da palavra radical Od, louvar, representa o desejo contínuo e inata que um judeu louva a Deus. Obviamente, alguns dias aquele desejo pode estar oculto e podemos não estar conscientes dele, mas jamais podemos obscurecer a conexão perpétua e irrestrita do judeu com Deus. A luz do judeu e do ser humano com Deus, de qualquer ser humano, à luz desse fato, podemos reexaminar um dos períodos mais sombrios da história judaica, que é Hitler, né? Que seu nome seja apagado. Forçou todos os seres humanos que ele capturou a usar uma estrela amarela com a palavra judeu. Sobre ela, em retrospecto, podemos dizer que a tentativa de Hitler de extinguir centelhas judaicas, na verdade, serviu para reacendê-la e distingui-la. Usar a estrela, né, significa que até nos tempos mais terríveis, né, toda a humanidade jamais deixaria de amar e louvar a Deus. Louvar a Deus constantemente está entranhado em nosso próprio ser. Yud, o poder indivisível de Deus, sua mão, seu nome, um corredor até um nível elevado de conexão e entendimento para sempre, entranhado em nosso nome, né? Em nosso desejo inerte de louvar a Deus. Então, esse Yud, ele é a essência, né, das 10 sefirotes, ele é a essência do começo do segmento de Adonai, porque ele está em todas as letras, e ele também representa a humildade, porque é a menor de todas as letras do alfabeto hebraico e é a primeira letra do nome do Eterno.